Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje a nossa aula, o nosso estudo vai ser sobre os hábitos que adoecem sua digestão. E para começar, eu gostaria de convidar você a fazer uma oração. Feche seus olhos e ora comigo. Maravilhoso Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome. E nós rogamos agora pela tua presença e pela unção do teu Espírito Santo, Senhor, para que através desse estudo compreendamos mais a tua vontade e também a forma que podemos viver para te louvar e te engrandecer. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, hábitos que adoecem a sua digestão. Muitas doenças, elas vêm pelo estilo de vida. E a gente vai observar nesse estudo que existem alguns hábitos que são muito comuns, que muitas pessoas fazem, mas que são justamente esses hábitos que estão adoecendo as pessoas. Como a gente vai falar de hábitos, eu separei um textinho bíblico que traz para nós a consciência de até mesmo como podemos honrar a Deus através dos hábitos, através das escolhas diárias em coisas mais simples da vida. É o verso 1 Coríntios 10:31, extremamente conhecido, mas vamos ler novamente. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. E que esse estudo nos ajude a compreender mais esse verso e nos ajude a compreender que sim, até mesmo através dos nossos hábitos, podemos glorificar e honrar a Deus. Vou me apresentar a você. Eu sou Andréa Araújo, naturopata clínica, e aqui eu coloquei uma frase que resume tudo o que eu penso. A saúde está nos hábitos naturais e nos recursos que Deus criou. A união disso dá ao organismo as condições certas para a restauração da saúde. A saúde está nos hábitos naturais unido aos recursos que Deus criou. A gente muitas vezes aprende a usar remédios naturais, uma planta medicinal, uma alimentação de forma terapêutica. Isso são os recursos que Deus criou. Mas muitas vezes esquecemos que a saúde também depende do estilo de vida. E o estilo de vida está nos hábitos que a gente faz no dia a dia. Só que para ter saúde de verdade, para ter restauração, para que o nosso organismo receba as condições que de fato vão levar ele a uma restauração, a gente precisa da união dos dois, tanto de hábitos como dos recursos terapêuticos que estão na natureza, criados por Deus. E eu também quero dizer para você que a base desse estudo é o capítulo 5 do livro Conselhos sobre Regime Alimentar, da autora Ellen White, que é considerada pelos adventistas do sétimo dia como profeta, também como profetisa do Senhor. E esse capítulo ele fala sobre a fisiologia da digestão, tá? Então, todos os hábitos que aqui forem falados está baseado dentro desse capítulo. E depois eu recomendo, inclusive, que você vá e leia esse capítulo para enriquecer mais o seu conhecimento. E aí eu quero começar dizendo para você assim: sintomas comuns do sistema digestivo adoecido. Existem muitos sintomas que declaram para nós que o nosso organismo está adoecido. E quando a gente fala do sistema digestivo, alguns sintomas, eles conseguem nos dar muita clareza de que é o nosso estômago, de que é o nosso trato digestivo que está adoecido. E talvez você já até tenha sentido algum desses sintomas, como por exemplo, azia, má digestão, dor no estômago, sensação daquele estômago pesado, inchaço abdominal, arroto frequente, náuseas ou aquela sensação de que vai vomitar, gosto amargo na boca, dor ao engolir, tosse seca, persistente, mau hálito, aquele pigarro constante na garganta e excesso de saliva. Olha só, coisas que talvez você já tenha sentido, coisas que talvez alguém que você conheça já tenha sentido, mas que revelam para nós de que o nosso sistema digestivo está adoecido. E esses sintomas, eles também são provocados pelo hábito, pelo estilo de vida. E aqui eu quero te falar que hábitos são eficientes para restaurar a saúde. Hábitos atuam na causa da raiz das doenças, na causa dos sintomas. Já os medicamentos, eles só atuam somente nos sintomas, eles não atuam na raiz. Então aqui eu quis trazer para vocês um paralelo. Tomar medicações muitas vezes pode ser importante, só que essas medicações, elas não vão atuar na raiz, naquilo que realmente está causando
a doença. Já os hábitos, eles vão de fato na raiz. E muitas vezes as pessoas ficam dependentes de remédios por anos, justamente por isso, porque eles só vão aliviar o sintoma. Na verdade, eu ouso até dizer que hoje em dia a prescrição medicamentosa ela é paliativa, porque ela não cura de verdade, ela mantém a doença, né? E aqui está dizendo, medicamentos não devem ser usados de forma isolada, mas associada a hábitos reguladores da saúde. Guarda isso na sua mente. Existem hábitos que podem ser reguladores da saúde, que vai promover a saúde. E outra coisa muito importante que eu preciso dizer para você. Os hábitos influenciam na qualidade do sangue. A qualidade do nosso sangue é formado pelo que nós comemos. É o sangue que transporta nutrientes às células. E tudo que ingerimos passa por um processo de digestão e absorção intestinal. Após esse processo, vitaminas, minerais, aminoácidos, glicose, ácido graxos e água entram na circulação sanguínea, tornando-se disponível para todos os tecidos do corpo. A função do sangue é justamente distribuir essas substâncias às células. Segundo o tratado de fisiologia mais utilizado no mundo, o tratado de fisiologia médica, aqui eu peguei a 14ª edição, diz assim, ó: o sangue serve como meio de transporte para oxigênio, dióxido de carbono, nutrientes, hormônios, produtos metabólicos e calor entre os tecidos do organismo. Você vai nos escritos de Ellen White, você vai ver a expressão bom sangue. Ela se refere justamente à qualidade do sangue. E na fisiologia, ter um bom sangue, nessa linguagem mais simples de se falar, refere-se a ter uma circulação com composições bioquímicas adequadas para sustentar o metabolismo celular e a homeostasia. Vamos falar dos hábitos que adoecem, e esses hábitos eles estão colaborando para o mau sangue. Se tudo que nós comemos, todos os nutrientes que a gente adquire é através da alimentação, e esses nutrientes ele vai para o sangue, e o sangue circula pelo todo o organismo, levando esses nutrientes para todas as células, para todas as partes do corpo, quando nós temos hábitos adoecedores, quando nós nos alimentamos de forma ruim, o que acontece? Nós estamos formando um sangue que não tem todos os nutrientes. E aí, é claro que todas as nossas células e os nossos órgãos também vão sofrer com isso, porque eles não estão recebendo aquilo que ele precisa receber para funcionar bem. E aí, o primeiro hábito que adoece é comer muito, intemperança, gula. Olha, sempre tem alguém que a gente conhece que é dessa forma, né? Come. Uma época atrás eu trabalhava em um lugar que na hora do almoço todo mundo se reunia para almoçar, e aí a gente comia, e eu comia uma vez. E aí eu via as pessoas repetindo 2, 3 vezes, e de vez em quando eu perguntava: você ainda está com fome? E a pessoa dizia: não, eu não estou com fome. Eu perguntava: então por que você está comendo? Ah, porque está tão gostoso, vou comer mais. Comer com intemperança, comer sem domínio próprio, é um hábito que vai prejudicar a sua saúde. Olha só, conselho sobre regime alimentar, como eu falei para você no capítulo 5, a fisiologia da digestão, diz assim: meu irmão, tendes muito a aprender, sois condescendente com o apetite, comendo mais do que vosso organismo pode transformar em bom sangue. Comendo mais do que o organismo pode transformar em bom sangue, quer dizer que se eu como mais do que o organismo pode transformar em bom sangue, eu estou adoecendo o meu corpo? Aqui tem uma perguntinha para a gente refletir. O que acontece quando comemos além da capacidade do organismo? Já parou para pensar isso? Já parou para pensar de que comer mais, além do que a capacidade do organismo precisa naquele momento, pode estar adoecendo você? Olha só, quando a ingestão
excede a capacidade de processamento e utilização do organismo, o organismo sofre várias consequências. Por exemplo, excesso de glicose, excesso de gordura, excesso de sódio. Isso vai levar a quadros, a sintomas, a adoecimento, como resistência à insulina, inflamação, gordura no fígado, pressão alta e tantas outras coisas. Existe uma sobrecarga digestiva que não se está levando em consideração. O sistema digestório possui uma capacidade limitada para produzir enzimas, secretar ácidos gástricos, absorver nutrientes e processar grandes volumes de alimentos simultaneamente. Quando a refeição é excessiva, são comuns acontecer algumas coisas no nosso organismo: digestão mais lenta, distensão abdominal, refluxo, sensação de peso, sonolência após comer. Todas essas sensações declaram para nós de que o nosso sistema digestivo está sendo sobrecarregado. Aumento do trabalho metabólico. Olha isso. Após refeições muito grandes, há aumento de gasto energético relacionado à digestão, efeito térmico dos alimentos, maior demanda de sangue para o trato gastrointestinal e maior trabalho para os órgãos, como o fígado e pâncreas. Você começa a sobrecarregar vários órgãos do seu corpo, justamente porque teve o hábito de comer além da capacidade do seu organismo que ele precisa naquele momento. E mais um textinho para a gente refletir. Muitos professos reformadores de saúde são nada menos que glutões. Olha só, até os reformadores de saúde, até essas pessoas que se levantam para ensinar sobre a reforma de saúde, podem estar tendo hábitos glutões. Colocam sobre os órgãos digestivos uma carga tão grande que a vitalidade do organismo é exaurida no esforço para livrar-se dela. Isto tem também influência depressiva sobre o intelecto. Olha os efeitos indo além do sistema digestivo. Pois as faculdades nervosas do cérebro são convocadas para assistir o estômago em seu trabalho. Comer em demasia, mesmo que se trate de alimentos simples, insensibiliza os nervos sensitivos do cérebro, enfraquecendo a sua vitalidade. O comer em excesso exerce sobre o organismo um efeito pior do que trabalhar em excesso. Olha só o que a Pena Inspirada tem revelado para nós. Você percebe isso? Sobrecarga no sistema digestivo, influências sobre o intelecto, insensibiliza os nervos do cérebro, enfraquece a vitalidade do cérebro. E aqui ela fala sobre a questão, justamente do sangue, O sangue, todas as nossas funções fisiológicas, quando elas estão em atuação, é enviado mais sangue para aquela região. Por quê? Quando vai mais sangue, vai mais nutrientes, as células fazem melhor o seu trabalho. Quando a gente acaba de se alimentar, diminui o fluxo de sangue do nosso cérebro e vai mais sangue para a nossa região, que está precisando trabalhar mais naquele momento. E quando você come muito, além da sua capacidade, você está o tempo inteiro diminuindo o fluxo de sangue no seu cérebro, mantendo mais o fluxo de sangue na sua região do sistema digestivo, e isso vai enfraquecer o seu intelecto. Percebe que as consequências vai além do que uma azia, vai além do que uma dor no estômago, vai além do que uma gastrite. As consequências, ela alcança a sua capacidade cognitiva. Isso é muito importante da gente compreender. Vamos para o segundo hábito: intervalo curto entre as refeições. Intervalo curto entre as refeições. Isso também refere-se a quantidades de refeições, porque se eu tenho um intervalo longo entre as refeições, logo eu vou fazer menos refeições. Se eu tenho um intervalo muito curto entre as refeições, percebe-se que eu estou fazendo mais refeições ao longo do dia, tá? Mas quanto menor for o intervalo entre uma refeição e outra, mais nós estamos também adoecendo o nosso organismo. Outro textinho do mesmo capítulo para a gente entender melhor. O estômago é sobrecarregado em seus esforços por dar
cabo do excesso, havendo então um senso de langor, o qual é interpretado como se fora fome, e sem permitir aos órgãos digestivos tempo suficiente para repousar de seu estrenua labor, de modo a recuperar as energias, outra quantidade imoderada é levada ao estômago, pondo a exausta maquinaria outra vez em movimento. A gente precisa dar ao nosso organismo o descanso adequado. Não é só o descanso da noite, quando a gente vai dormir. Os nossos órgãos durante o dia também vai precisar que a gente tenha esse entendimento. E o nosso organismo vai precisar de tempo suficiente para repousar. Os órgãos digestivos precisam de repouso após um intenso trabalho. Durante o intervalo entre as refeições, ocorre redução das secreções digestivas, reorganização da motilidade, renovação parcial do muco protetor, limpeza pelo MMC, que é o complexo motor migratório, uma coisa que acontece no nosso organismo, e a recuperação funcional das células absortivas. Esses processos ajudam a manter a eficiência digestiva e o equilíbrio até da microbiota. Complexo motor migratório. Isso aqui é interessante da gente entender um pouquinho. É um estímulo que percorre o estômago e intestino. Sua função é fazer uma limpeza do tubo digestivo. Então, esse fenômeno, esse estímulo, ele vai promover uma remoção dos resíduos alimentares, vai ajudar a eliminar as bactérias, vai ajudar a limpar o muco acumulado e vai preparar o trato digestivo para a próxima refeição. Mas se você tem um intervalo muito curto entre as refeições, isso não acontece. Ou seja, o seu próprio estômago, o seu próprio organismo não consegue se limpar, não consegue se preparar para trabalhar novamente. Por isso que a Ellen White vai falar sobre a sobrecarga nos tratos digestivos e é a necessidade de ter uma pausa, né, um repouso eficiente para que tudo isso aconteça. E aí, ela também traz isso, e hoje em dia, muitas vezes, a visão da medicina traz um aconselhamento diferente para nós, mas o intervalo de 5 horas entre refeições permite que o organismo complete um ciclo digestivo. E aí ela diz assim, ó, o organismo precisa receber cuidadosa atenção, não deve ser mantido em trabalho constante. Dai a esse maltratado e muito abusado órgão alguma paz, sossego e descanso. Depois de haver o estômago feito sua obra relativa a uma refeição, não aborreteis mais trabalho para ele, sobre ele, antes de ter a oportunidade de descansar e antes de ter sido pela natureza provido suficiente suprimento de suco gástrico para cuidar de mais alimentos. 5 horas, pelo menos, devem mediar entre uma refeição e outra. E tende sempre em mente que, se quisesseis fazer uma experiência, vereis que 2 refeições são preferíveis a 3. Então, aqui ela traz também aquele ponto que eu falei no início, que é quanto maior o intervalo entre as refeições, menos refeições a gente vai fazer. E isso não faz mal para o organismo, não. Ao contrário, faz muito bem, tá? Tem até um estudo científico, eu esqueci de colocar ele aqui, tô lembrando agora dele, que fizeram um teste com macacos, e eles fizeram assim durante um bom tempo o teste com macacos, e tinha um grupo de macacos que comiam mais vezes, e tinha um grupo de macaco que comia menos vezes durante o dia. E depois de um determinado tempo, os que comiam mais estavam mais envelhecidos, né, mais vezes, com mais frequência, e os que comiam com menos frequência durante o dia tinham mais vitalidade. Olha que interessante, eu vou ver se eu encontro o link desse estudo e vou deixar aqui no link da descrição, para caso você queira saber mais um pouquinho sobre isso também. Vamos então para o terceiro hábito, comer e deitar em seguida ou ficar ocioso. Olha só, será que isso também prejudica a sua digestão? Quantas pessoas terminam de almoçar, terminam uma refeição que já é muito pesada e diminui, né, o sangue no seu cérebro, vai todo o sangue para o seu sistema digestivo poder trabalhar, e aí dá aquele sono, aquele langor, como Ellen White fala, né?
Mas será que é o ideal? Assim que você come, você já querer descansar, você já querer dormir, você já querer deitar? Olha só como isso vai também prejudicar a sua saúde. Olha só. Mais uma breve caminhada após a refeição, com a cabeça ereta e os ombros para trás, num moderado exercício, é grandemente benéfico. O que acontece quando comemos e não nos movimentamos? Uma caminhada, ela produz diversos efeitos fisiológicos positivos. Melhora o controle da glicemia, estimula suavemente a motilidade intestinal e ajuda a reduzir os fluxos, né? Refluxos, aliás. Ela também fala sobre evitar exercícios pesados após a refeição. Nesse mesmo capítulo, capítulo 5, ela também fala sobre esse ponto de é necessário uma movimentação, mas não deve ser também uma movimentação excessiva. Acabei de comer, né? Eu fiz ali o pré-treino e já vou logo ali fazer um exercício pesado. Ela também traz essa ideia de que isso também não vai fazer bem para a nossa saúde. Pois em exercícios pesados, o organismo envia mais sangue para os músculos e no processo digestivo já está sendo enviado o sangue para os órgãos digestivos. E aí, o que acontece? Se eu acabei de me alimentar e vou fazer um exercício muito pesado, o nosso organismo ele faz isso. O nosso organismo ele age dessa forma. Então, se eu iniciei uma atividade, ele vai entender. Eu preciso agora focar na atividade que iniciou. Então, ele vai mandar mais sangue para os músculos e o trato digestivo vai ficar com menos sangue para fazer o trabalho dele. Então, existe ali um problema para a gente, porque aquela comida vai ficar mais tempo parada no nosso estômago. Então, a gente precisa entender que é necessário uma movimentação. A gente também não deve comer e deitar, dar aquele soninho, vou ali descansar, comer e deitar. Mas a gente também não pode fazer exercícios extremamente pesados depois de uma refeição, porque isso também vai fisiologicamente ser ruim para nossa saúde. Quarto hábito, comer bebendo líquidos. Olha, tão comum hoje, né? A gente cresce com esse hábito, a gente cresce sendo ensinado dentro desse hábito de comer lá com suquinho, com aguinha, às vezes com refrigerante ali do lado. E aí a gente cresce assim e mantém esse hábito na fase adulta, mas é por isso que adoece, né? E olha só o que diz. Muitos erram em beber água fria às refeições. O alimento não deve ser misturado com água. Tomadas as refeições, a água reduz o fluxo da saliva. E quanto mais fria a água, maior o dano causado no estômago. Limonada ou águas geladas tomadas às refeições retardarão a digestão, até que o organismo tenha provido suficiente calor ao estômago, habilitando-o a retornar ao trabalho. Quanto mais líquido se coloca no estômago às refeições, mais difícil se torna a digestão do alimento, pois o líquido precisa ser absorvido primeiro. E isso é extremamente fisiológico, né? Então, veja, a gente reduz o fluxo da saliva, que é importante, que a nossa digestão ela já inicia na boca, por meio das enzimas que a saliva tem, tá? E a gente vai retardar aí o trabalho do estômago. E vai diminuir aí muitas coisas, né? E o estômago vai ter que primeiro aquecer aquele líquido que ele tomou frio, então ela traz aqui duas coisas importantes. Não é só não beber líquidos, mas principalmente também a questão do líquido frio, do líquido gelado. Isso também vai afetar a nossa digestão. E o que acontece quando comemos e bebemos com líquidos? Ela alerta para dois pontos, que foi o que eu falei agora, né? O líquido durante a refeição e o líquido gelado. Além dessas pontuações que a irmã White traz no texto, o hábito de comer bebendo líquido também pode influenciar na mastigação. Olha só, muitas pessoas acabam mastigando menos por beber líquido junto à refeição. Isso não colabora para a digestão saudável, pois precisamos mastigar bem os alimentos. Muitas pessoas comem rápido, mastigam pouco, tomam grandes goles de líquido para empurrar a comida. E é nessa situação que ocorre menor mastigação, menor salivação e a retardação da digestão.
A comida deve ser ingerida devagar, completamente mastigada. Isso é necessário a fim de a saliva ser devidamente misturada com o alimento e os sucos digestivos chamados à ação. Aqui está uma citação do livro A Ciência do Bom Viver, da mesma autora. Então perceba que esses hábitos, eles não trazem só um sintoma e só um problema. Eles trazem um conjunto de sintomas e eles trazem um conjunto de problemas fisiológicos. A gente começa sentindo mais forte no sistema digestivo, que é aquele que está sendo mais agravado, só que isso vai cada vez mais chegando a outros órgãos. Percebe como Deus é maravilhoso quando ele começa a orientar a irmã White para escrever isso? Sendo que ela não tinha conhecimento médico, que muitas vezes nós julgamos, né? Não era formada, não tinha ali um professor de universidade que ensinasse ela, não tinha um diploma, mas ela tinha o professor do universo, que é o nosso próprio Deus, o nosso Criador, e ele fala para ela aquilo que ele criou para que o nosso organismo seja. Ele explica para ela qual é a função do nosso corpo que ele mesmo estabeleceu. E ele começa a trazer para a irmã White orientações para que seu povo não adoeça. E perceba que a gente adoece em coisas tão comuns, em hábitos tão comuns que a gente nem percebe. A gente nem percebe. Sabe? Um copinho de água ali do lado enquanto eu almoço. Ai, aquele soninho que bateu assim, eu vou descansar assim só 15 minutinhos. Ai, essa comida tá tão boa, vou comer mais uma vez, vou comer mais uma vez. Hábitos assim, que parecem tão inofensivos, traz para nosso organismo uma degradação extremamente horrível. Quantas pessoas passam anos sofrendo, dependentes de remédios, simplesmente porque os hábitos permanecem os mesmos, simplesmente porque não tem nem a consciência de que é os hábitos que estão adoecendo. E Deus não quer isso para o seu povo, é por isso que ele deu essas orientações, para que o seu povo, se preparando melhor, também conseguisse ensinar melhor para as pessoas e dessa forma honrar o seu Criador, porque aquele que nos criou sabe a melhor forma que nós podemos viver. A gente precisa confiar mais no Senhor nesse ponto. E só recapitulando, né? Aqui o que adoece a digestão, comer muito, de forma intemperante, intervalos curtos entre as refeições, comer e deitar em seguida, ou fazer, nesse caso, grandes exercícios após comer, como nós vimos, e comer bebendo líquidos. Começa pouco a pouco a gerenciar esses hábitos. Comece pouco a pouco a tirar isso da sua vida, mudar esses hábitos. E só de fazer isso, você vai ver que sua saúde vai melhorar muito. Esses hábitos, lembrando mais uma vez, é que trazem esses sintomas para vocês. Uma das causas são os hábitos e é isso que acontece. Azia, má digestão, gosto amargo na boca, mau hálito, tosse seca, sensação de estômago pesado, de estômago cheio. Você pode mudar isso, apenas mudando os hábitos, apenas mudando o seu estilo de vida. Próxima aula, eu quero falar para vocês sobre os alimentos que restauram o sistema digestivo. Lembra que eu falei lá no início que são os hábitos unidos aos recursos que Deus criou? Então hoje eu estou falando para vocês dos hábitos. E no próximo vídeo, na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre os alimentos que restauram esse sistema digestivo. E Deus é tão maravilhoso que na natureza que Ele criou, Ele estabeleceu tão perfeitamente para que suprisse a necessidade do homem, que mesmo após o pecado, que a gente degrada o nosso organismo, a gente consegue restaurar com aquilo que Deus criou. Então a gente vai observar que existem alimentos que conseguem nos ajudar a restaurar o organismo, tá? Que conseguem nos ajudar a restaurar esse trato digestivo que foi adoecido. Então você imagina, André, eu passei 10 anos comendo assim. 10 anos há 10 anos eu tenho esses 4 hábitos que você falou. Há 10 anos eu venho adoecendo o meu sistema digestivo. E agora, o que eu faço? Existe, né, além da mudança de hábitos, mais recursos naturais que a gente pode colocar aí para que a gente tenha de fato uma restauração do organismo. Então, na segunda aula, eu vou falar sobre os alimentos que restauram o sistema digestivo. E aí você não pode perder, tá?
A gente tem um grupo no WhatsApp que a gente está em parceria, o meu trabalho está em parceria com o Ministério O Atalaia. Nós estamos em parceria na produção de conteúdo sobre saúde e nós temos um grupo no WhatsApp onde você vai receber em primeira mão todos esses conteúdos que a gente produzir, tá? Conteúdos relacionados à saúde. É um grupo relacionado somente a conteúdos de saúde. E se você estiver nesse grupo, você consegue então receber em primeira mão esses conteúdos, essas aulas, essas informações que podem mudar a sua vida, que podem restaurar a sua saúde e que pode inclusive melhorar a sua comunhão com Deus, porque isso é também fazer a vontade de Deus, honrar a Deus através daquilo que a gente escolhe para a nossa vida. Então, se você quer fazer parte desse grupo, eu vou deixar o link dele também aqui na descrição do vídeo, e aí você clica no link e entra lá, tá? E para finalizar, eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe isso para as pessoas. Muitas pessoas não sabem que hábitos podem curar. Existem hábitos adoecedores, mas também existem hábitos restauradores. Muitas vezes as pessoas atrelam a cura somente ao uso de medicamentos e esquecem, né? Não sabem, não têm conhecimento de que hábitos também estão envolvidos no processo de cura. Então eu convido você também a compartilhar esse vídeo, a compartilhar esse ensinamento, para que mais pessoas entendam o que de fato adoece elas, para que elas comecem a atuar na verdadeira causa das doenças e para que a vida dela possa ser restaurada e que, sendo restaurada, ela enxergue que Cristo, que é o Criador, que nosso Deus, que é maravilhoso, ele estabeleceu leis para o nosso organismo e ele é tão perfeito que ele permite que a gente aprenda como essas leis funcionam e ele nos permite que através dessas leis o nosso organismo pode ser restaurado, tá? Então, fica com Deus e até a próxima aula.